Pessoal, caímos. Eu nem me dei conta que a gente já tinha passado aí de 1 hora. Vamos ver se o Fabiano ele retorna. Se ele retornar, a gente continua a live. Nos passamos eu e ele aqui no bate-papo. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Aqui. Oi, Fabiano. A Opa, gente nem deu conta, já passou 1 hora. exatamente. O Instagram só aceita 1 hora de live, né? É, mas a gente Então, consegue entrar de novo, né? exatamente. Como eu estava dizendo, né? Você tem que realmente tentar especializar o teu estudo, né? Você não vai estudar penal, processo penal, doutrina, buscar tudo, né? Ir realmente a fundo no penal e processo penal para prestar cartório, porque não vai te ser exigido isso. Então, buscar aquilo que realmente vai trazer para você ganho no concurso, aquilo que vai ser realmente exigido de você. Então é isso, né? Potencializar. Então, eu só tenho 2 horas de estudo por dia. Ótimo! Aproveite da melhor maneira, né? Seja Eu, cirúrgico, né? eu só estudo isso. Vá naquilo que vai ser exigido de você. Eu, na verdade, quando comecei, eu faz tempo que eu não sento para estudar, mas quando eu sentei para estudar, eu não conseguia ficar muito mais tempo do que efetivamente 3 horas, né? Então, assim, eu tinha o turno da manhã, porque eu trabalhava à tarde, isso já foi uma época em que eu ainda estava na serventia, mas consegui trabalhar só meio turno. Eu fiz essa escolha. Então, eu começava a estudar às 8 e era 11h30, eu estava saindo né, para poder almoçar e ir trabalhar. Então, assim, eram 3 horas e meia. Eu, diferente de ti, não consigo estudar nesse formato, eu preciso estudar meia hora no máximo, né? Eu estudo meia hora, faço aquela pausa de 5, o famoso Pomodoro. Eu até não preciso fazer, por exemplo, a cada meia hora. Eu posso fazer a cada 1 hora. Eu consigo essa... Agora, passou de 1 hora, se eu não fizer uma pausa, levantar e fazer alguma coisa, eu não consigo mais render. Aí a minha cabeça vai para outro Sim. lugar. Eu também não consigo fazer videoaula. Para mim é bem difícil, assim, tem que ser algo extremamente apetitoso para poder ficar na frente da tela e normalmente as matérias que eu não gosto não é. Então faz mais sentido eu estudar a lei seca, efetivamente, do que eu fazer um estudo de videoaula. Isso para mim é bem, assim, chama muito atenção. Eu acho que cada um tem o seu formato. É. Eu montei o meu formato de estudo, né? Eu não faço, por exemplo, revisão, que muitas pessoas dizem que é importante fazer. Não consigo fazer, para mim é bastante dificultoso, assim, não faz sentido eu fazer aquela revisão. Eu tenho uma facilidade de leitura dinâmica muito fácil, então eu leio muito rápido. Então Também. eu acho que não tem sentido eu fazer um resumo. Eu vou ler em 10 minutos o resumo e não vai ter 100% do que está no livro. E no livro eu vou levar menos tempo. Quando eu já li a primeira vez o livro, né, quando já estou indo para a segunda, terceira vez, já sei o que está escrito aqui, porque eu tenho memória visual. Então, às vezes eu vou fazer a prova, eu lembro exatamente onde é que está no Eu livro. também tenho isso. É. Eu tenho assim, está Isso ajuda sublinhado. muito. Isso ajuda muito. Isso. Pessoas que têm essas características, né, de memória visual, de facilidade, por exemplo, eu utilizo muito o mapa mental. Então, o mapa mental me ajuda, por quê? Porque eu consigo ter o caminho, né, o caminho visual da informação. Então, isso ajuda Sim. muito, né, a lembrar a posição do artigo na lei. Isso é lógico, cada um tem o seu jeito. Por isso que eu falo, eu não acredito muito em receita, eu não acredito muito em esquema. Por isso, cada um tem a sua particularidade. A Cacá perguntou aqui, potencializar fazendo exercícios, como saber como investir o tempo? É justamente isso. Você vai ter que saber quais são as suas potencialidades, quais são as suas dificuldades. Segundo, como nós falamos, dissecar o edital, ter conhecimento de como a prova é aplicada. Por quê? Porque aí você vai saber aonde você vai direcionar o seu estudo, investir o seu tempo. Por exemplo, em que fase do cartório que você está? Né? Primeira fase você vai investir em letra da lei, lei seca, letra da norma do estado que você está estudando, muita resolução de exercícios. Então,
Segunda fase, o que que você vai fazer? Primeiro, você vai ter que estar com o direito material em dia, né? Ou seja, vai ter que estar com os institutos em dia, vai ter que saber muito dos institutos aplicáveis ao notarial e registral, né? Para quê? Para você poder responder as perguntas, as questões e a dissertação. E a peça, primeiro, a arquitetura da peça, ter o esquema da peça, saber, né, qualquer que seja a peça solicitada, você vai saber fazer a adaptação. Então você tem que focar nisso. E aí você vai focar em jurisprudência, em doutrina, para quê? Para você ter argumentos e fundamentos para fazer as questões e as peças. Então, Cacá, é isso. Como saber como investir o tempo? Depende do concurso, depende da fase, né, de secar o edital, saber o que vai ser exigido. Isso é uma questão de aprendizagem particular, cada um tem que buscar o seu meio. Ah, existem outros esquemas, existem cronogramas, ajuda, cada um tem que achar aquilo que te ajuda, aquilo que te encaixa. Né? Como eu falei, eu tenho a minha particularidade, a Patrícia tem a dela, cada um, digamos assim, aprende a aprender. Né? E é essa Exato. a grande sacada, eu acho. O que eu vejo, assim, muita gente, por exemplo, você falou em estudo líquido ali de 10 horas, né? Líquido não, estudo de 10 horas. Eu acho que, assim, cada pessoa tem a sua particularidade e se conhece. Eu sou uma pessoa que nunca estudei no colégio, na faculdade, eu sempre fui uma pessoa nota quase máxima, sem um esforço. E quando eu não sabia a matéria, eu tinha que estudar, por exemplo, penal. Só que se você for olhar as minhas médias na faculdade, esse tempo eu virei o meu certificado lá para dar uma olhada, todas as minhas notas de penal e processo penal são 10. Porque eu detestava processo penal e penal, só que eu tinha que estudar, senão eu não passava. Né? Já em compensação, a parte de direito civil que eu sabia muito, eu tirava sempre 7,5, 8, 8,5. Por quê? Porque eu não tocava nos livros para estudar. Exato. Então, isso também é uma forma de se conhecer. Sim. E saber que mesmo você sendo nota 8, se você quer passar num concurso, não adianta você ser nota 8, você tem que ser nota 10, e aí você tem que sentar para estudar. Me chama a atenção, eu estava fazendo agora o desafio do Cartório no Foco, e aí veio o penal. E veio uma questão do artigo 16. E é engraçado porque teve um dia que eu travei no artigo 16 de penal e eu lia todo o artigo 16, quando eu vi eu estava lá no 20 e poucos, só que eu só lembrava do artigo 16, não me pergunta por quê. Então toda vez que cai uma pergunta do 16, eu sei responder, porque eu começo a rir e eu lembro da situação em que eu tive naquele dia. Agora, do 16 para frente, esquece, entendeu? Eu vou ter que voltar a estudar isso aí de novo. Mas assim... são particularidades que a gente vai pegando no dia a dia do estudo. Exatamente. Concurso é autoconhecimento, né? Você tem que buscar saber a sua fraqueza, saber a sua potencialidade e ir se adequando, ir se adaptando, né? E isso você só vai conseguir fazendo, buscando, não tem outra forma, né? Não tem outra isso maneira. Aí. Então, o concurso te leva a esse autoconhecimento, né? Eu tenho essa facilidade. Eu gosto eu não consigo me prender à videoaula, eu tenho que ler, né? Digamos que eu sou eu comigo mesmo, né? Aí eu vou bem, eu consigo aprender dessa forma, né? Tanto é que na faculdade eu tinha uma dificuldade imensa, né? De ficar na aula, né? Às vezes os professores achavam que, o que está acontecendo? Você não para na aula. Mas é isso, porque eu não conseguia ficar. Exatamente. Só que daí eu chegava e ia bem na prova. Por quê? Porque eu buscava da minha forma, do meu modo. Eu sou o oposto. Eu era a famosa perguntinha. Perguntinha, estava em todas. Eu levantava, a professora falava, mas professor, se acontecer isso, isso e aquilo, o professor virava. Eu, no primeiro dia da pós-graduação agora, o professor falou assim, ele apresentou, né, a ementa de todo o curso. Alguma dúvida? Aí eu levantei a mão. Professor, eu tenho duas dúvidas. Uma com relação ao TCC. Ele falou, Patrícia, foi uma pergunta retórica. Deu, entendeu? Não levanta a mão agora. Então, assim, eu já aprendia discutindo, né? Assim, não concordando com o professor e trazendo para a prática. Eu sempre dizia assim, mas e se acontecer isso e aquilo? Aí o professor tem que pensar e responder. Então, nessa forma, eu aprendi a fixar a matéria. Nem todo professor gosta de ser questionado, muitas vezes por uma insegurança, né? Sim. Mas eu nunca me importei com cara feia, né? Assim, eu sou uma pessoa que tem muitas pessoas que não gostam. Eu faço a pergunta, se a pessoa não gostar, não gostou, o problema é dela, eu sou muito objetiva, né? Sim, sim. Então, nesse
sentido, eu aprendia diferente de ti. Eu ficava na aula, mas eu fazia questionamentos. E é muito interessante porque algumas cadeiras da faculdade eu não consegui fazer no início da faculdade, como filosofia do direito e sociologia do direito. Mas eu fui fazer lá no 10º semestre. E foi de um aprendizado muito grande, porque eu já tinha um Você amadurecimento era maior. outra pessoa, né? Você já tinha percorrido todo o caminho, né? Isso. Exatamente. Então, a filosofia do direito, para mim, foi uma matéria que eu jamais achei que eu fosse gostar e eu acabei me apaixonando ao final da faculdade por conta de não ter feito lá no momento juvenil que eu estava, né? Quando eu entrei Sim. na faculdade. Meu caso também é bastante parecido, por quê? Porque o direito foi minha segunda graduação. Então, quando eu fui para Ah, o o meu também. direito, né, eu não estava ainda, eu entrei na faculdade de música, eu tinha 17 anos, né, e eu vejo a diferença de aproveitamento, né, de um curso e de outro, por Sério. quê? Porque você é outra pessoa, você já amadureceu, enfim. A Ana Eu, Soares está fazendo uma pergunta aqui, você vai ficar um mês no mestrado em Portugal, mesmo tendo assumido a serventia? Sim, Ana. Aqui no estado de São Paulo, né, nós podemos nos afastar. A gente pede o afastamento, a corregedoria autoriza e o nosso substituto ele continua respondendo, ele continua tocando a serventia enquanto eu vou estar lá fazendo o estudo. Então, a corregedoria autoriza, né, esses afastamentos para o estudo, né, para o mestrado. O eu professor vi que o Marcelo Marcelo falou do revisaço da Marta Debs, eu gosto, eu tenho. Isso, o Revisaço é muito bom, eu estudei por eles. Também existe o edital sistematizado, que também é da Juspodium, que também é muito bom para esse. Para São Paulo tem o Cartórios SP, né? Isso. Ah lá, o edital, o Revisaço traz uma tabela de incidência de questões. Exatamente, Marcelo. O Revisaço é É. muito bom, por isso você vai ver o que realmente é aquilo que é buscado, aquilo que é cobrado. E o Marcelo também vão deixar o vídeo salvo? Sim, a gente vai colocar também no YouTube, é isso, né, Patrícia? Isso, eu vou baixar. Agora são 2 vídeos, né? Aí eu vou. Mas assim, acredito que os 2 já tenham ficado ali no. Um já está baixando, e o outro, agora quando a gente finalizar, eu já coloco ali também para baixar no Instagram, vai ficar 24 horas no Instagram, Isso. e depois ele vai para a gente, eu baixo eles e a gente coloca no YouTube cada um. Eu queria falar mais uma coisinha sobre a questão dos estudos, Fabiano, que é o seguinte, você falou que não tem como estudar, né, naquela disciplina por muito tempo. Eu acho que um dos grandes pontos do concurso de cartório é essa perseverança, essa resiliência que a gente tem que ter, porque, de fato, o concurso ele não acontece de forma rápida como alguns outros concursos acontecem. Exato. As pessoas não entendem o porquê. Para mim é muito óbvio. A gente tem uma diferença salarial, por assim dizer, que pode ser de 1, 2 milhões ao mês para ser 5, 6 mil ao mês. Não tem como o concurso não ter mandados de segurança, porque sempre vai haver aquele que vai se sentir lesado. E eu acho que nós estamos numa democracia, existe sim a possibilidade da pessoa se sentir lesada, porém a gente tem que entender também que o judiciário não está sendo rápido o suficiente na resolução desses conflitos, né? Isso é um problema, né? A gente tem Exatamente. que entender. Concurso para juiz, a gente sabe o valor exato do salário do juiz. E outra, Então se ninguém vai você ficar passar em brigando. primeiro, na primeira vaga, ou se você passar na última vaga, o salário vai ser o mesmo, vai ser idêntico, vai ser igual para todo mundo. Exato. No cartório, como a gente havia falado, às vezes meio ponto é a diferença de você ganhar 10 mil por mês ou ganhar 100 mil por mês, ganhar 200 mil por mês. Então, o interesse financeiro no concurso é muito grande. Né? E o exemplo que está acontecendo aí, né? O de São Paulo, o 11º de São Paulo, foi realmente sui generis, né? Nunca aconteceu no estado de São Paulo o que aconteceu nesse concurso. Né? Eu comecei a estudar em 2016, em setembro de 2016, e vim assumir em fevereiro de 2020. Ou seja, quase 4 anos, né? Então, E foi rápido. foi, exatamente. E outra, foi turbulento, com suspende, declara, marca audiência de escolha, suspende, marca de novo. Então, você tem, a questão psicológica tem que estar muito forte. Outra coisa, né? Você está falando aí da questão dos estudos e demanda muito tempo. Exatamente. Vai ser difícil, porque
A tua família vai te questionar, os teus amigos vão te questionar, você vai ter que abrir mão de muita coisa, né? Eu abri mão de muito final de semana, de muita festa, de muito churrasco, de muito, às vezes até de uma viagem de férias, tudo. Por quê? Porque tudo isso demanda muita coisa, você tem que fazer. E aí, gente, tem que se filtrar. Às vezes a tua família não vai te entender, os seus amigos não vão te entender, só que você tem que ter o foco e a meta. É difícil, mas como, né, a Patrícia falou, é um caminho longo e tudo isso vai acontecer. Vão te cobrar tudo isso, vão querer, e você tem que tentar. Eu não sei, que às vezes você tenta explicar, né, mas também não fica também se matando para se explicar para os outros, né? Busca às vezes o teu foco, porque se é o que você quer, você tem que ir atrás. E é realmente um caminho muito difícil por tudo isso, né? Assim, por exemplo, Pernambuco levou 7 anos, né? E agora está lá na audiência de reescolha novamente, ou seja, já são 7 anos. A gente tem um concurso aqui no Rio Grande do Sul que ainda está em andamento, porque não finalizou, que é de 2003. São 17 anos numa discussão. E aí a gente entra no seguinte, e aquelas serventias que ficaram em aberto e agora não estão mais por conta dessas reescolhas, né? A gente entra aí numa esfera muito complicada, as pessoas acham que é simples. Quem não vive a realidade dos cartórios acha que é simples, é só refazer a audiência, vamos lá. Não, são vidas por trás de cartórios. Exatamente. São pessoas que, por exemplo, estão há 10 anos numa serventia e agora vão ter que sair dessa serventia. Por quê? Por uma audiência de reescolha que levou 10 anos para sair novamente. Então, assim, aquela pessoa que tinha o cartório A vai ter que ir para o cartório B, não porque ela quis, mas porque o C escolheu o A. E aí a gente entra numa briga, né? Eu entendo os dois lados. Eu entendo o lado daquele que tem o direito de discutir a sua pontuação, né? E querer uma serventia melhor. Mas eu também entendo aquele que ficou 10 anos na serventia e agora vai ter que abrir mão de tudo, de uma vida inteira, né? Então, assim, isso é uma discussão filosófica que nós nunca vamos chegar em qual é a melhor alternativa. Mas, com certeza, se nós tivéssemos uma celeridade nessas decisões, certamente não se teria tanto prejuízo emocional das pessoas que vivem por trás disso, né? Então, por isso que um concurso de cartório dura 10 anos, e aí eu entendo que se vai haver discussões que não haja audiência de escolha, porque tu vai criar sonhos em pessoas que serão destruídos por uma briga judicial que, quem sabe, essa pessoa nem pensou em entrar. Vamos supor uma pessoa que está lá em 17º lugar, jamais pensou que fosse ter alguma alteração na sua vida, né? E uma decisão e muda tudo e por A mais B, alguém lá de primeiro colocado escolhe a serventia dela. Ela vai ter que fazer reescolha. Ela não está nem preparada para isso. A gente viveu isso agora há pouco aqui no Rio Grande do Sul, na reescolha de 2013. Mas a corregedoria foi sensata em dizer o seguinte, só vai escolher as 2 pessoas que tiveram a sua alteração, né? Foram, se eu não me engano, elas estavam em 23º e 24º. Então, do 22º para cima, não tinha ninguém que poderia querer alterar nada, ele não tinha direito de escolha. Mas tão somente aquelas 2 que entraram com a decisão. Claro que daí uma escolheu a da outra. Inverteu-se, né, a escolha. Mas automaticamente a corregedoria falou, então agora finaliza-se a audiência de reescolha. Por quê? Porque não tem por que mexer dali para baixo, não tem por que mexer em vidas, né? Muitas pessoas acharam aquilo ruim, mas eu acho que de uma outra forma aquilo foi correto. E ao menos as 2 escolheram uma serventia da outra, não fizeram, eu vou escolher agora a da fulana. De um terceiro, né? Isso. E aí do ciclano. E aí vai toda aquela bagunça de novo. Então, assim, isso eu entendo que é algo também ético da pessoa que está ali. A gente tem que ter isso como consciência. Às vezes você tudo bem, mas pegaram o meu, eu vou pegar o de qualquer um. Não, tudo bem, eu acho que é um direito teu. Mas nem sempre fazer isso por uma questão de rixa, né, de briga, de birra de uma criança de 5 anos, vai fazer com que você seja mais feliz e você vai estar destruindo a felicidade de outra pessoa. Então, essas questões começam a entrar também numa esfera emocional e psicológica, que muitas pessoas não têm isso quando assumem uma serventia
e depois começam a entender quando estão dentro de uma serventia, né? Muitos concurseiros só querem passar na melhor posição, escolher a melhor posição e ferra-se todo o resto. A partir do momento que tu entra numa serventia e tu vê que não é assim que funciona, que existem no mínimo 30, 40 vidas que estão dependendo daquilo, isso começa a mudar. Essa consciência muda. Né? Eu sou o inverso porque eu vivi isso lá há muito tempo, vi muitas questões no meio, né? Existem como é que é, as questões por trás das coxias que se fala, né? Aquilo que ninguém vê. Eu escutei muita coisa, a gente não tem como saber o que é verdade ou não, porque é só o telefone sem fio, mas a gente sabe como isso acarreta em questões emocionais para titulares, para funcionários, e assim sucessivamente. Então, assim, tem muitas questões dentro de serventias que vão muito além da única e exclusivamente vou escolher a serventia que dá o melhor dinheiro. Ela só vai dar o melhor dinheiro porque aquela pessoa que estava lá era um bom gestor. Nem sempre dar o melhor dinheiro é ter a melhor serventia, e assim sucessivamente. E são questionamentos que a gente começa a se fazer quando a gente assume uma serventia. Muita gente quer ir para uma capital. Eu já tenho uma ideia de que eu não sei se a capital é o melhor lugar para estar, né? A gente aprende muita coisa, mas tem muitos poréns por trás que nem sempre vale nem sempre o faturamento bruto, né? O faturamento é tudo, né? Até quem fala muito isso é o Arthur Del Guercio, né? Ele fala isso, que quando você vai para uma audiência de escolha, lógico, a questão financeira é importante para todo mundo, mas não é só isso, né, que tem que ser levado em conta, né? Como você falou, você vai construir sua vida, né? Então a cidade para onde você vai, o lugar, tudo isso vai influenciar na tua vida, né? E você talvez vai se radicar lá, você não sabe, né? Enfim, são muitas questões, e aí também tem a questão familiar, a questão e também a questão digamos assim, de satisfação profissional também, né? Às vezes você não... Aquela especialidade não é a que você mais gosta. Enfim, são muitas coisas que tem que entrar nessa conta, né? Digamos assim. Tem a questão financeira, tem a questão pessoal e tem a questão profissional também, né? Então, tudo isso tem que ser pesado, tem que ser levado em conta. E às vezes o maior faturamento não é, né, o principal, né? Às vezes não é a melhor conquista, né? Às vezes aquele que vai para uma cidade até menor, mas no líquido essa pessoa está recebendo mais do que efetivamente alguém que está na capital. Exatamente. Então, todas essas análises, elas têm que ser feitas, elas têm que ser compreendidas. Tem que ser compreendida também, por exemplo, a qual situação a cidade está, se a cidade tem alguma possibilidade de crescimento, se ela é uma cidade que tem um polo petroquímico, industrial, enfim, que seja, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem polo petroquímico em algumas cidades, tem polo industrial, tem muitos questionamentos que se fazem. A sua qualidade de vida será muito diferente. Você vai ter muito menos funcionário, você vai ter uma diferença de cobrança da corregedoria, porque normalmente capital existe uma insatisfação generalizada das pessoas que moram numa capital, então tudo vai para a corregedoria, tudo eu vou denunciar na corregedoria, assim, se vive um medo da corregedoria, porque às vezes você está fazendo o serviço certo e a pessoa está te fazendo uma pressão por uma situação que não é verdadeira, mas você sabe que se chegar lá na corregedoria e dependendo da forma como chegar, é um problema. Então, no mínimo, você vai ter que perder tempo e energia, né, se justificando, se defendendo. Exatamente. E no interior, às vezes, o tabelião e o registrador, ele tem ainda uma aceitação como alguém de importância e relevância, né? Isso é diferente no interior versus capital. Eu vejo muito isso, assim. Às vezes você lá na pequena cidade, na cidade média, você é a referência jurídica, talvez, do local, né? Você vai ter esse papel, realmente, que talvez você lá é o consultor jurídico das partes, é você que vai orientar, porque realmente carece de todo esse tipo de serviço na cidade. Então, é tudo isso, né? Você pode, às vezes, a questão da satisfação profissional vai ser muito maior num lugar menor, né, do que numa capital. Então, tudo isso tem que ser pesado na hora da escolha, né? Então tá, Fabiana, a gente está aqui já 1h30 conversando.
Foi um imenso prazer conversar contigo. Falamos depois ali no privado mais um pouquinho, foi muito legal. Espero que a gente possa repetir, quem sabe, uma outra matéria aí agora de direito material, né? Falamos da questão de estudos, ficamos à disposição para se alguém quiser fazer questionamento no direct. Estamos E aí. temos aí nosso trabalho via Covid, né? E cada um no seu canto. Acredito que vocês estejam só com plantão também aí onde você está. Isso, aqui a gente está atendendo virtualmente, né? E, bem, vamos ver como que vai se desenrolar essa questão aí, né? Mas eu acredito que, em primeiro lugar, nós temos que pensar na nossa saúde, nas pessoas que, né, que nos são caras, digamos assim. E, enfim, e Exato. não só nisso, né? Mas em todo mundo, né? Porque cada um se cuidando, está cuidando dos outros também, né? É Então, verdade. vamos ver como vai se desenrolar. Nós estamos no plantão virtual aqui no estado de São Paulo. Algumas serventias estão fazendo o presencial, enfim. E como a Patrícia falou, para todo mundo aí, muito obrigado, né, pela companhia, pela audiência de vocês. Vamos ficar à disposição, tanto no Instagram, pelo direct, nas outras redes sociais estamos aí também. O vídeo vai para o YouTube, então, né, inscrevam-se lá no meu canal, no canal da Patrícia, e a gente está aí. Para aquilo que vocês precisarem, estamos à disposição. Eu acredito que uma coisa que nos leva para frente é a gratidão, né? Eu sou muito grato por poder ter todas essas oportunidades na vida, de estudar, de buscar uma carreira que eu desejava e que eu sonhava alcançar. Então, eu gostaria de retribuir isso da melhor maneira possível aí, né? Para todo mundo que deseja, para todo mundo que quer seguir o caminho, no que eu puder ajudar, naquilo que for útil, né? Eu estou à disposição e acredito aí que a Patrícia é da mesma forma. Muito obrigado. Obrigada, então. Até mais, Fabiano. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.